Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, dos flamenguistas aí, falando tudo sobre a demissão de Tite. Isso mesmo, foi confirmada, anunciada aí pelo Flamengo no Instagram, no Twitter. Todo mundo aí agora já sabe da demissão de Tite, né, do Flamengo. Foi anunciada aí pela manhãzinha. Então vamos ver a reação aí dos flamenguistas desse anúncio da demissão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Começar o vídeo já com o assunto principal que está aqui. Ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e a sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece os profissionais, deseja sorte na continuidade das suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Então, a informação que saiu agora, não vazou em lugar nenhum, o próprio Flamengo soltou essa informação agora de manhã que o técnico Tite está demitido, não é mais treinador do Flamengo. Na verdade, a gente não sabe se ele está demitido ou se ele pediu demissão. É claro que isso vai ser uma apuração de durante o dia e não deu tempo, porque a informação acabou de sair, eu tava, minha cara de sono, eu tava dormindo, o telefone tocou, ó, o Tite acabou de cair. Já levantei, falei, vou gravar isso agora, porque você sabe aqui no canal, a gente sempre tem a responsabilidade de manter vocês informados do que está acontecendo. Então, a informação que saiu agora é que o Tite, após uma sequência de jogos ruins, mesmo vitória ontem sobre o Atlético Paranaense. O Flamengo venceu ontem, assim, de uma forma que, de fato, não convenceu ninguém. A vitória do Flamengo ontem não serviu para ser aquela vitória para lavar a cara, sabe? Aquela, pô, não, lavamos a cara, vambora. E agora, o Felipe Luiz, ele vai assumir a equipe com o desafio de manter o Flamengo na parte de cima da tabela, chegar ao título da Copa do Brasil, que seria histórico, tanto para o Flamengo, por conta do Felipe Luiz, né? Ele que foi campeão como jogador, foi campeão na base e agora tem a oportunidade de ser campeão na equipe profissional. Agora eu queria chamar todo mundo para uma reflexão, porque assim, muita gente, desde quinta-feira, desde sexta, né? Porque a gente perdeu na quinta, tá perguntando, Flazoura, por que o Tite não foi demitido? Por que o Tite não foi demitido? Até então, o Tite, ele não tinha sido demitido porque o Flamengo não tinha quem colocar no lugar, o Felipe Luiz não estava convencido. Eu acredito que o Felipe Luiz ele não queria muito assumir ou não queria dar o sinal verde para poder assumir, muito por causa do carinho e do respeito que ele tem pelo Tite. O Tite foi técnico dele na seleção brasileira. Por isso que eu disse que a gente tem que fazer um trabalho de apuração durante o dia de hoje para saber se o Flamengo demitiu o Tite ou se o Tite ele pediu demissão. Porque essa coisa do Felipe Luiz assumir interinamente, eu acho que tem muito a ver com uma conversa dele mesmo, com o Tite, do Tite falar, Felipe, não dá mais, eu vou ter que sair, então você assume aí, porque não tem ninguém também para ficar. E o Flamengo não poderia ir no mercado, ou teria muita dificuldade de ir no mercado para encontrar um técnico para assumir a equipe em outubro, novembro e no comecinho de dezembro, quando acaba a temporada. E aí eu vou dizer uma coisa, falta para o Flamengo um planejamento de nós vamos ter uma comissão técnica permanente. E ali a gente vai ter um auxiliar técnico com totais capacidades de assumir a equipe, caso a gente precise. Aí contratou um técnico, ele é muito bom. Ah, demite a comissão técnica permanente. Não, amigo, a gente não vai demitir a comissão técnica permanente. A gente não vai demitir a comissão técnica permanente, porque foi isso que aconteceu. O Jorge Jesus chegou, o Flamengo tinha uma comissão técnica permanente, o Flamengo foi lá e mandou a comissão técnica permanente embora. Depois disso, o Flamengo continuou tentando montar essa comissão técnica permanente sem muito sucesso. Por várias vezes o Flamengo tentou montar uma comissão técnica permanente e não teve sucesso. E agora a gente chegou no momento que o Felipe Luiz, ele não se via pronto para poder assumir o cargo e o Flamengo não tinha quem assumisse o cargo. Você vê o Vasco. O Vasco estava numa situação horrível, terrível.
Aí o Álvaro Pacheco, que eles trouxeram, foi demitido e eles tinham uma comissão técnica permanente. E por terem uma comissão técnica permanente, eles foram lá no interino, que é o Rafael Paiva, que é o técnico do Vasco hoje, e o Rafael Paiva assumiu. O Vasco tá indo bem, tem uma boa campanha agora no retorno, tá na semifinal da Copa do Brasil, tudo conquistado com o técnico interino, que é o Rafael Paiva, que fazia parte da comissão técnica. Então, para a próxima temporada, fica a lição para quem for o presidente do Flamengo, para quem for assumir a presidência do Flamengo. Primeira coisa que vocês têm que montar, uma comissão técnica permanente top. Uma comissão técnica permanente que tenha condições e capacidade de assumir o Flamengo, caso precise. Para não ter que ficar, como por exemplo, a gente ficou com Paulo Souza, já demitido, treinando a equipe. Teve um outro técnico, não foi o Sampaoli, que já demitido, estava treinando a equipe. Isso é muito ruim, gente. Isso aí mostra assim, um despreparo, isso mostra um amadorismo, isso mostra uma série de erros. Então, não pode, não pode, não pode, não pode e não pode. Bom, a expectativa é que o técnico, agora, novo técnico, né, Felipe Luiz, já comece a treinar e preparar a equipe hoje para o jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. O Felipe Luiz ele chega com um desafio. Qual o desafio, Flazoeiro? De resgatar o espírito do Flamengo. O time do Flamengo estava muito apagado. O time do Flamengo estava muito apático dentro do campo. Eu acredito que essa foi uma das questões que incomodou muito ao Landim e o departamento de futebol inteiro. E ontem, ainda na coletiva, ele não deu indícios nenhum que ia sair. Ele, muito pelo contrário, ao ser perguntado sobre sua demissão, ele dizia, ou para ele fazer uma análise do trabalho, ele sempre dizia, o trabalho ele só pode ser analisado quando ele acabar. O trabalho só pode ser analisado no final. Então a gente vai olhar e vai fazer uma análise do trabalho. Não deu indícios nenhum que iria pedir demissão ou que iria sair. Mas uma coisa chamou minha atenção ontem. Ele acabou o jogo, ele saiu do banco e entrou pro vestiário, assim, sem... Juiz apitou. A torcida, eu lembro que começou a cantar "Ei, Tite, vai tomar no..." Ele imediatamente entrou pro túnel. Não foi lá agradecer os jogadores, não foi no meio do campo agradecer a torcida, não fez nada disso. Entrou pro túnel e foi embora e foi rápido pra coletiva. Normalmente ele demora. Ontem ele foi rápido pra coletiva, parecia muito tranquilo, muito sereno, sem muitas... Não deu sinal nenhum que iria sair. Não sabemos ainda, vou ser muito honesto para vocês. A informação saiu 7h40 da manhã, são 7h52, a hora que eu estou gravando esse vídeo agora. Não sabemos ainda se ele foi demitido ou se ele pediu demissão. Não sabemos mesmo. E é claro que essa informação a gente vai ter ao longo do dia. Essa informação a gente vai ter ao longo desse dia e cabe a gente mesmo esperar para ver o que de fato aconteceu. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. É o seguinte, o técnico Tite não é mais treinador do Flamengo. É urgente, é uma bomba. Ele foi demitido na manhã de hoje, às 7h30 da manhã. Vamos trazer alguns bastidores para vocês. Ontem, após a vitória do Flamengo por 1-0, no finalzinho, o gol do Gerson, como a gente falava, o gol do Gerson tinha dado uma sobrevida. Inclusive, quem viu o nosso pós-jogo ontem, inclusive o título, nós dizíamos que o gol do Gerson tinha dado uma sobrevida ao técnico Tite. Tinha, podemos dizer assim, salvado a pele do treinador que estava prontinho para ser demitido ainda no dia de ontem. O gol do volante meia tinha garantido o treinador no cargo, que deu entrevista ao lado do Kleber. A sua postura nas coletivas não tinha, na verdade, e não estava agradando a diretoria, sempre se esquivando, sempre, na verdade, evitando responder os profissionais, sempre muito de lero-lero, e sim, o técnico Tite está demitido. O Flamengo manda o técnico Tite embora e toda a sua comissão, César Sampaio, Kleber Xavier, Matheus Bach e também a preparação física, todo o corpo de gestão técnica do Clube de Regatas do Flamengo.
quase que um ano de trabalho, não quis responder boas perguntas da Letícia Marques, a pergunta também da Isabelle Costa, do Marcos Martins, lá do canal Deco SRTN. Então a informação é essa. Repito, o técnico Tite está demitido e a notícia boa é que Felipe Luiz, exatamente, Felipe Luiz vai assumir o comando técnico do Flamengo e já comandará o clube quarta-feira no Maracanã, diante da torcida do Flamengo e para enfrentar o Corinthians na semifinal, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Eu só peço para vocês que a gente está aqui também na correria, apurando, conversando com muitas pessoas. Então é isso. O técnico Tite foi comunicado oficialmente na manhã de hoje como sendo um ex-funcionário do Flamengo. O técnico Tite está demitido. Muitas coisas foram preponderantes, não só os resultados, os desempenhos, mas a forma de se comportar, a atitude, as incoerências e as últimas entrevistas recentemente. Então, o Tite não caiu muito bem a entrevista dele contra o Peñarol, lá no Campeão del Siglo. Eu fiz o jogo ao lado de pessoas também da imprensa. Eu conversei bastante também com o próprio Paulo César Pereira, lá da ESPN. E nós falávamos que era uma grande decepção. A entrevista coletiva dele ontem também não caiu muito bem. Não caiu muito bem. Agora, já é o primeiro jogo do Felipe Luiz numa semifinal de Copa do Brasil. Ele que começou o ano como vencedor do Campeonato Carioca Sub-17, ganhou o Mundial de Clubes da categoria Sub-20 no Maracanã de virada contra o Olympiacos, né, se eu não me engano, da Grécia. E sim, é verdade esse bilhete. O técnico Tite está demitido oficialmente do Clube de Regatas do Flamengo, que emitiu uma nota, na verdade uma nota, né? O Flamengo usou as suas redes para comunicar a demissão do treinador. A gente vai ler já já aqui a nota em que o clube se manifestou, mas sim, o técnico Tite está demitido. Demitido. Vamos lá? Nota para... Nota não, né? A informação, arroba no Instagram, no Threads, enfim. Flamengo informa, Tite não é mais técnico do clube. Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de setembro, o Flamengo anunciou por meio de suas redes sociais a saída do técnico Tite do comando do clube. No Flamengo, Felipe Luiz comandará a equipe profissional interinamente. Confira a nota, realmente foi uma nota oficial. Aspas para ela. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção, agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume interinamente. Olha, o Felipe Luiz ele foi convencido. Ele não queria, inicialmente, momentaneamente, assumir pela primeira vez um clube profissional e logo o Flamengo e nessas condições. Se vocês forem perceber e reparar, eu conversei muito com o Fred Gomes, do GE. Globo, na volta de Montevidéu, após a eliminação no empate em 0-0 com o Peñarol, lá no Campeões del Siglo, em Montevidéu, né, no Uruguai, e o Flamengo sendo eliminado da Libertadores, a gente falava, olha, eu perguntei para ele, pô, Fredão, o que você sentiu quando o Felipe Luiz foi campeão do Mundial Sub-20? Na entrevista, ele dizendo que sim, gostaria de assumir uma equipe de maior expressão, uma equipe profissional, não só ficar na base, ele entendia que era necessário todo esse cronograma, primeira base, o Sub-17, o Sub-20, ele tinha passado essas etapas, muitas pessoas dizem, confirmam ele ser capacitado, e ele teve a mesma percepção que a minha. Ele falou, Julinho, me chama de Julinho, eu achei que ali ele deixou claro que em 2025 ele vai pegar um trabalho do início de uma equipe profissional, ou de Série A ou Série B. Com essa situação do técnico Tite, o treinador conhece o clube como ex-jogador, já é campeão, podemos falar que já é, porque de fato ele é campeão das categorias de base do Flamengo em 2 setores, no Sub-17 e no Sub-20, cada um com a sua relevância. Sub-17 campeão carioca, Sub-20 campeão mundial da categoria. E sim, Felipe Luiz agora é o novo treinador do Flamengo. De forma interina? Sim, até porque o Flamengo ainda não cogita nomes.
mas a grande possibilidade dele não só, obviamente, enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil já quarta-feira no Maracanã, às 21 horas e 45 minutos, como também ele ser um treinador para ser, podemos dizer assim, ativado, né? E de fato ser o treinador, o comandante que ficará no Flamengo pelo menos o fim da temporada. Repito, não era do interesse do Felipe Luiz assumir o Flamengo nessas condições. É claro que jamais ele iria puxar o tapete de algum treinador, e no caso o Tite, que era o comandante do Flamengo, mas ele deixou bem claro na entrevista contra o Olympiacos do Maracanã que ele iria, obviamente, começar a exercer a função profissionalmente, no sentido de uma equipe profissional, não uma equipe da base. Então, o Felipe Luiz, capacitado, muito elogiado por jornalistas, por torcedores e também por treinadores, de ter um grande futuro, campeão mundial sub-20 com o Flamengo como treinador, campeão de Libertadores, vice-campeão do mundo em 2019, hoje é o atual técnico do Flamengo. Ele ficará à frente da equipe, do qual tem jogadores que ele já comandou junto com eles em campo. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol. Agora vamos ver o que ele vai conseguir fazer. É um cara que entende muito e, sim, ele é o técnico do Flamengo, nem que seja de forma interina. O contrato do Tite ia até o final do ano. O Tite, ontem, a gente na live, inclusive, falava que a tendência era sair após a semifinal da Copa do Brasil. Mas, devido aos resultados, à performance, às incoerências nas falas, e quando não era incoerente, era totalmente confuso, era um Rolando Lera, a gente falava que o técnico Tite era um Abel Braga high-tech. Pouco ajudava, pouco acrescentava. E sim, o técnico Tite e o seu filho estão demitidos, e toda a sua comissão técnica. Nós dizíamos que o Flamengo não é um time de estágio. O Flamengo não pode ser uma equipe em que você vai pegar o seu filho, colocar como auxiliar, e olha, eu não estou nem questionando se ele tem capacidade ou não. Eu só acho que uma pessoa com 35 anos, olha a mentalidade do Felipe Luiz, que estudou, está estudando, começou nas divisões de base do clube, é campeão sub-17, é campeão mundial sub-20, e agora, interinamente, está assumindo o Flamengo. Porque o técnico do Flamengo era, na verdade, o Titinho. Era o Matheus Bach. Não era o Adenor Bach, o técnico Tite. Essa é a grande realidade. Eu já convido vocês para 11h30 da manhã, no Na Cara do Gol, ao lado do Felipe Rudieri e do Ricardo Absalão. Então, é isso, galera. O Flamengo aí anunciou, né, a demissão de Tite, né? Vou até ler para vocês aqui o anúncio oficial, que diz assim: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comanda mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Então é isso. Conforme nesse vídeo aí foi anunciado, né? Foi falado aí, Tite realmente não é mais técnico do Flamengo. A torcida estava pedindo muito, né? Tanto que toda vez que saiu uma nota, a galera comemorava achando que era demissão, mas não era demissão. E dessa vez realmente foi a demissão de Tite, logo na manhã cedo ali, né? Com certeza aí deve ter tido uma acaloração aí durante a madrugada sobre a demissão, a conversa, né? Tite não tava segurando as contas, não estava aguentando, ele não estava sendo sincero nas suas respostas, ele falava algo na hora, quando ia responder dizia outra, né? Não era sincero, e com isso aí a torcida vem se revoltando, também a diretoria provavelmente deve estar se revoltando com a atitude dele, viu que ele não estava preparado para continuar assumindo o Flamengo, e o Flamengo poderia ficar mais um ano sem título e poderia ficar fora da Copa do Brasil, né? Então colocou agora aí Felipe Luiz para comandar. Ele tem um estilo de Jorge Jesus e tomara que dê certo, né? Ele merece sucesso na sua carreira, merece tudo de bom, e com certeza aí ele não queria assumir agora, ele queria iniciar um trabalho, né? Mas como ele gosta muito do Flamengo, ama o Flamengo, ele aceitou essa designação aí, e espero que dê tudo certo para ele. E aí, torcedor, está confiante? Deixe comentário pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.